E agora eu vou continuar daqui. Bom, e aí tem esse ponto interessante que esse Ajax começa a dar os primeiros passos também. Depois eu vou explicar lá na frente o que é isso. Mas, em suma, quando você carregava uma página, você podia interagir com a página sem que ela fosse recarregada. Isso gerou uma revolução na internet como a gente conhece hoje. Tá? E aí, vamos para o próximo slide, que eu vou tentar explicar um pouco sobre a Web 3.0, onde a gente está. Bom, alguns conteúdos que eu consumi falam muito nessa questão da Web3 ser mais algo voltado para a customização e está mais relacionado a como manter o usuário preso a ela, né? E como gerar lucro a partir da web, já que toda a infraestrutura não é algo barato, né? Então, como é que a gente entra nesse universo? Basicamente, coleta de dados. Aquela coleta de dados que ocorreu na Web 2.0 agora está sendo potencializada na Web 3, está sendo potencializada com melhores conexões de internet, por exemplo, essa ideia do 5G, que nada mais é que uma internet de altíssima velocidade e baixíssima latência, né, que faz com que dispositivos inteligentes se conectem à sua casa e comecem a capturar dados. Aquela tua Alexa que está ali dentro da tua casa está sempre escutando o que está acontecendo e está treinando uma inteligência artificial ali que vai tentar ali prover informações mais interessantes, né? E quem é fã de Black Mirror vai gostar muito dessa parte. É tanto bom quanto assustador, né? Ele vai te entregar a informação que você quer, mas ao mesmo tempo ele sabe o que você quer, ele sabe o que você gosta, né? E aí entra muito essa questão de dados, e agora o que faremos? Inteligência artificial, classificação, bolhas sociais, né? E isso aí entra na discussão que a gente pode seguir por ela, se vocês quiserem, mas eu acho que não seria o foco dessa apresentação, mas a ideia aqui é classifica dados, bolha social, inteligência artificial, e aí o marketing customizado que volta ali para o perfil do usuário, interesses inchados, enfim, anunciantes felizes, né? Que é uma das brigas que o Elon Musk está tendo agora com o Twitter, tentando gerar lucro aí para ele, enfim, como é que a gente vai fazer, né? E aí, no final, a gente entra na Web 3.0 com uma coisa chamada de provisionamento na nuvem como código. Basicamente, aquela questão que a gente tinha anteriormente de, por exemplo, ter muitos acessos, a gente, tipo assim, para tudo rodar precisa de um computador, né? Que vai estar lá escutando, que seria a nuvem, né? Só que esse computador, quanto mais potente for, mais caro ele é para se manter. Mas aí que tá. Se poucas pessoas estão utilizando o computador, você não precisa daquele poder todo de fogo. Então, como é que a gente faria para pagar um pequeno pedaço ali e manter aquilo ali estável, né, ao longo do tempo? Então, para isso que a gente tem esse provisionamento em nuvem, porque, por exemplo, grandes players do mercado, como, por exemplo, a Amazon, o que que ela faz? Ela pega essa nuvem, né, digamos assim, ele pega essa infraestrutura deles, eles montaram uma baita infraestrutura, e aí eles conseguem separar pedacinhos daquela infraestrutura para fazer com que eu possa oferecer um serviço, ou vender ou alugar um pedaço da minha máquina para você. E aí, com base nisso, eles conseguem alugar, por exemplo, faixas de máquinas, de IPs, de regiões diferentes. Então, você vai oferecer um serviço agora, você pode começar pequeno e você pode escalonar conforme sua necessidade. Então, por exemplo, não sei se é do tempo de vocês, mas, por exemplo, eu fiz o PSS aqui em João Pessoa, lá no 1900 e lá vai coquinho, e aí eu precisei checar o resultado no dia e o servidor ficava com problema, né? E agora? O que a gente vai fazer? Então, assim, eu tinha essa dificuldade de, por exemplo, ter um acesso a alguma coisa assim, e agora, né? E aí, com isso, a gente começou a perceber que em alguns momentos tinha-se picos de acesso, então o pessoal de TI tinha que se preparar para aumentar os recursos da máquina ali temporariamente, e isso tem todo um trabalho, né, por trás, você fazer toda uma logística e tal. E aí, o que essa Web 3.0 nos trouxe? Nos trouxe a possibilidade de abstrair tudo isso e dizer assim, beleza, eu posso ter o poder de fogo da Amazon inteira, ou do Google Cloud, aquele data center gigantesco, apenas com a linha de código.
eu posso pegar todas as máquinas, eu estou sendo romântico a dizer isso, mas você pode, por exemplo, escalonar todos os serviços, todos os recursos que você precisar por um período de tempo pequeno e, tipo, resolver o problema e depois desescalonar. Ao exemplo da Netflix, por exemplo, eles têm uma infraestrutura que eles, quando percebem um horário de pico, digamos que geralmente à noite, etc, etc, eles fizeram um estudo para isso, eles provisionam mais máquinas, eles aumentam o poder de fogo deles automaticamente para que as pessoas possam assistir o vídeo, porque, enfim, você assistir um vídeo e ter aquela barrinha de carregando não é uma experiência boa, né? Então eles já pensam nisso, mas para eles não manter um custo muito alto, aí eles quando percebem que o tráfego está baixando, o horário está ficando avançado, ou está chegando perto da manhã, ele já reduz em cerca de metade das máquinas. Então é algo bem nessa linha. Bom, e aí o futuro, digamos assim, da web seria esse 4.0 que o pessoal está discutindo, né? Ainda é algo que está em processo de construção, pode mudar completamente isso que eu estou falando aqui, mas basicamente tudo foca agora em dois pontos. Da Web 3 para a Web 4, existe uma grande coisa que você tem que se considerar, que é onde entra a LGPD, que é onde entra, por exemplo, essas regulações, enfim. Veja, a gente está no mundo que usuário, o termo usuário só serve para duas coisas, usuário de droga e usuário de computador, né? Assim, e via de regra. Então, assim, a gente produz muita informação. A gente é incentivado a produzir muita informação. Mas com quem ficam essas informações? A Meta, por exemplo, o Google, por exemplo, eles sabem do que a gente faz e eles usam nossos dados, teoricamente, para fornecer anúncios, né? Para fornecer publicidade. Mas a posse desses dados é muito perigoso. Por isso que existe a GDPR ou a LGPD também aqui no Brasil, que criam regras para que a gente tenha um controle sobre nossas informações. E é nessa preocupação que, por exemplo, as NFTs e essa internet descentralizada está surgindo. Basicamente é você pegar, e chamam de blockchain, que a gente pode depois chegar lá na frente e discutir sobre, mas via de regra o que é? A blockchain é basicamente uma série de blocos que você armazena conteúdo e que múltiplas pessoas aprovam e é uma base de dados compartilhada. Ninguém é dono da informação, sabe? E isso faz com que você meio que a todo mundo pertencendo àquele dado, a possibilidade daquele dado ser fraudado é muito pouco, né? E permite com que também, ao se ter uma base de dados descentralizada, a gente não foque os esforços ali em atacar, por exemplo, um player específico. A saber, uma Mastercard da vida, uma empresa que mexe com dinheiro, eles têm um poderosíssimo esquema de segurança e isso é muito caro. Então, assim, nesse caso, a gente tem a possibilidade de interagir com as pessoas, né? A gente tem a possibilidade de interagir com esses sistemas, de maneira que o software ele não vai estar pertencendo a um computador em específico. Então, assim, hoje o foco está sendo muito nessa pira. E aí, a gente entra no conceito de carteiras digitais, criptomoedas, supercomputadores, contratos inteligentes, que são coisas que estão hoje digamos, numa moda, né? A gente está vendo ainda como é que está sendo, porque é muito instável, mas via de regra, um contrato inteligente basicamente é você pegar um programa de computador e jogar na blockchain, que vai executar entre aspas, contrato, que basicamente você fez um negócio com fulano e fulano, então ele pega fundos dessa carteira, manda para essa, faz isso, faz isso, faz aquilo, ou seja, todo mundo assina aquele contrato, entre aspas, e aquilo ali se torna válido, sabe? E automaticamente não, digamos assim, ele não é violável, né? E aí entra na questão do metaverso, o ambiente federado e essa coisa toda em construção. Metaverso é aquele negócio que a gente está vendo hoje, a tentativa do Mark Zuckerberg de fazer algo fora do nosso universo, né? Mas eu acho que ainda tem que comer muito cuscuz para chegar lá, porque ainda a curva de você entrar no metaverso e aquilo se tornar útil de fato ainda é uma questão, né, interessante. E é a primeira pergunta que ele quer resolver em um mundo intangível, como ter coisas únicas. Hoje a gente tem uma cópia de um jogo, eu posso copiar e colar e mandar para você, né? Como é que eu faço que isso seja único para mim? Então, aí é onde entra a ideia dos non-fungible tokens, que são as NFTs, mas isso aí é uma discussão para mais lá na frente. Mas a intenção era
gerar um mundo onde, no mundo virtual, a gente conseguisse ter itens únicos, né? E aí começa a loucura ensandecida. Bom, falei. E aí, aplicação web, né? Vamos tentar chegar no que seria a ideia da aplicação web e a gente entra nos termos, tá? Bom, o que seria uma aplicação web via de regra? É um programa que está rodando em um servidor. Você acessa esse servidor por meio de um protocolo, que é o protocolo HTTP, o que a gente mais conhece, né? O Hypertext Transfer Protocol. Se houver algum dado de entrada, vamos supor, você está acessando a página pela primeira vez. Você está, enfim, me traga o que você tem aí. Ele vai e responde para você. Esse servidor, ele escuta, o termo é esse mesmo, né? Por acesso, e se tudo der certo, ele vai te responder com informação, ele vai cuspir um texto. Isso é a ideia de uma aplicação web de maneira bem grosseira, tá? E aí eu vou tentar explicar mais ou menos como seria na web 1.0 esse funcionamento. E aí a gente, depois lá na frente, no final das considerações, a gente abre para essa discussão. Bem, ops, acabei comendo aqui. Volta um pouquinho. Ah, tá, acabei comendo o slide. Ok, não tem problema. Bom, na web 1.0, basicamente você tinha páginas estáticas, colocaria no servidor, e ao colocar essas páginas no servidor, alguém acessaria e consumiria seu conteúdo. Simples. Não teria uma, uma lógica, não teria como é que eu posso dizer, uma funcionalidade além dessa. No máximo, algum programa poderia escutar você no back-end, né? Vamos supor, um primeiro PHP da vida. Quando você mandasse um formulário de contato, ele poderia te mandar um e-mail, te dar uma resposta, ou fazer alguma coisa assim. Mas, via de regra, a, o front e o back-end, eles são iguais, assim. Eles não têm uma distinção, sabe? É mais ou menos nessa linha que a gente vai tentar seguir, tá? Bom, agora sim, vamos para o Web 2.0. O servidor escuta a conexão, você manda as informações para ali. Ah, não, você que estava na Web 1, 1 e 2, tá. Você manda os arquivos para FTP, você inicia ali os primeiros passos com aplicações que entram conteúdo dinâmico. O escalonamento seria vertical, ou seja, escalonamento que a gente diz aqui é quando você coloca no computador, ele geralmente escalonaria de maneira vertical, né? Então você só aumentaria os recursos da máquina para te atender. E aí, esse bare metal server seria servidores onde você vai rodar isso em um servidor real mesmo. Você pega lá a máquina, coloca o software lá dentro e joga back-end, front-end, tudo uma coisa só. Bom, e aí vamos, distinção do termo. Basicamente, front-end é tudo que o usuário vê ao acessar uma página, via de regra. Então, tudo aquilo que você vê, o layout, o HTML, o CSS, o JavaScript, tudo que vê é visto pelo browser, teoricamente é um front-end. Já o back-end é tudo que você prepara, é tudo que prepara o conteúdo dinâmico para o usuário. Tudo o que monta o front-end, tipo assim, por trás, a gente pode chamar de back-end, tá? Por isso que, antigamente, não existia uma distinção, como é que eu posso dizer? Não existiria uma distinção sobre, como é que eu posso dizer? Não existiria uma distinção entre back e front, porque o back-end, ao você gerar uma página, por exemplo, um PHP, o resultado do PHP já era o HTML. Então, isso estava tudo muito acoplado. Então, é mais um ponto que vocês deveriam pôr aí na mente, e a gente vai tentar melhorar isso com os próximos slides, tá? Bom, e aí, como funcionaria na Web 2 3.0? Que na verdade aquele é o 1, tá, gente? Então, desculpa, eu errei na correria. Bom, a aplicação Web 2 3.0 é agora no onde a gente está, tá? Então, o que a gente pode esperar de uma aplicação web durante esse momento que a gente está vivendo hoje? Basicamente é isso. A gente vai ter o mesmo servidor, escutando por conexões, só que agora a gente vai ter um ou mais, certo? De maneira bem generalista. Então, hoje, por exemplo,
Já se pararam para pensar quantos servidores o Facebook precisa ter para te entregar um conteúdo? Então, hoje, a gente tem um ou mais servidores, tá? E aí agora começa a brincadeira a ficar interessante. Hoje também a gente tem outros protocolos. Visando segurança, a gente entra com SFTP, arquivos no Git, que aí eu vou tentar explicar um pouco mais na frente o que é. E isso é um must-have, é uma coisa extremamente necessária para quem vai trabalhar hoje enfim, com TI. Então, assim, a gente precisa, o profissional que vai trabalhar com TI, de alguma forma, seja cientista de dados, seja, enfim, qualquer. Mexer com o computador, escrever o software, você tem que ter essa ideia de conversar em cima do Git. E aí, o Git ele abre portas para algumas coisas que antigamente não era possível. Como, por exemplo, você pode automatizar os processos de back-end, você pode criar primeiros passos com aplicações que entregam conteúdo dinâmico. Então, você pode simplesmente, vou dar uma ideia. Estou criando agora um sistema que trabalha com essa questão de back-end, né? Então, vamos lá, eu vou desenvolver aqui um software com Python, Django para fazer análises, XPTO, e aí eu preciso criar uma forma de tornar o desenvolvimento e o deployment, consequentemente, algo rápido, algo prático. Então, com as ferramentas que a gente tem hoje, um desenvolvedor, por exemplo, consegue fazer lá seu desenvolvimento, consegue mandar o código para um Git da vida, as pessoas aprovam esse código, por exemplo, e quando você dá um OK ou algo assim, ou você faz o merge do código, automaticamente aquele código entra em uma máquina que viu que você injetou algum código novo e constrói toda a tua aplicação. Isso vale para um aplicativo móvel, isso vale para um back-end, e agora isso vale para um front-end também. Que aqui nesse segundo momento, digamos assim, é que começa a ter uma divisão, tá? E aí é onde a gente entra na questão do front-end e back-end, que agora eles começam a se diferenciar. A relação entre eles começa a estabelecer limites bem definidos. Então, assim, hoje, um back-end, antigamente, né, vamos lá, o back-end ele gerava o conteúdo e cuspia, ele jogava, gerava um código HTML, via de regra seria um HTML, é o que o usuário vai interagir, né? Uma interface de usuário. Você vai fazer uma consulta sei lá, num banco de dados de alguma coisa. Então você manda um formulário, o servidor processa e te retorna alguma coisa. Hoje, como é que está sendo? Hoje, a aplicação front-end, ela fica desacoplada do back-end. Como? Antigamente a gente gerava, né? Agora, o front-end, ele tem o seu próprio servidorzinho. Ele pode ser colocado, por exemplo, dentro de um servidor como a AWS S3. Até o nosso próprio site do Pug, ele é totalmente estático. Então, ele não tem um back-end por trás. Então, você pode ter só um front-end. E esse front-end ele vai servir a página que o usuário vai ver. E aí, como é que ele vai fazer a integração? Como é que ele vai acessar o back-end se eles estão desconectados agora? Por meio daquele termo que a gente falou lá do início, que é o Ajax, né? Só que agora de maneira totalmente repaginada, mas que, via de regra, você passa a fazer a interação de maneira muito mais simplificada e isso desacopla o código, né? Então, você pode, por exemplo, trabalhar numa versão do site 1.0 aqui, criar uma nova versão em paralelo e só virar a chave e conectar no teu back-end, certo? E aí a gente começa a deixar a história um pouco mais interessante, porque o front-end, na verdade, passa a ser uma versão mobile da tua página, uma versão desktop, uma versão tablet, ou seja, com o aperfeiçoamento do HTML a gente já tem essa dinâmica, e ainda vou além. A gente pode criar apps nativos para celular, PC, tablet, assistente virtual. Essa tua assistente virtual que tem hoje, existe um programa nele que a gente chama de skills, né? Habilidades. O que é uma habilidade? Uma habilidade nada mais é que um programa que vai estar rodando dentro do teu assistente, que vai se comunicar com quem? Com o nosso back-end. Ele vai mandar uma solicitação HTTP para o teu back-end, retorna um resultado, que vai ser um texto, e ela vai e manda falar o texto. Ou seja, perceba que a gente agora está criando esse universo e esse back-end agora ele passa a ser independente, separado, e ele pode ser escalonado
horizontalmente. Esse lance de escalonamento horizontal é muito interessante porque é a evolução na parte dos servidores, justamente para ele aumentar ali de maneira drástica o nosso, por exemplo, a, a, a quantidade de máquinas que você vai oferecer o serviço, e você pode coordenar isso por meio de uma simples modificação no arquivo Git. Ou você pode criar uma tarefa para dizer assim, beleza, eu preciso de 200 máquinas agora. Ou eu posso criar uma lógica, que seria na AWS, por exemplo, usando o exemplo da AWS, eu posso dizer, assim que todas as máquinas disponíveis estiverem com acesso em 100%, digamos, tiver cheia a capacidade, provisione novas máquinas automaticamente. Então, você pode criar um auto-scaling group lá dentro e você permite isso, tá? E aí, para arrematar, API JSON no back, single page application no front. O que seria isso? No back-end, agora a gente vai ter uma linguagem que a gente vai conversar, que aí eu vou tentar explicar nos próximos passos, e a single page app, que é o que a gente conhece hoje como React, como Angular, como Vue.js. Então, assim, todas essas coisas você pode interagir na parte do front-end, né? Então, agora eu tenho o Gmail, por exemplo. O Gmail é uma aplicação em cima do Angular, que ele vai fazer aquela barrinha de carregando. Na verdade, aquilo ele está carregando no seu browser, e aí depois que ele estiver pronto, ele vai fazer chamadas para o back-end e tentar buscar as informações lá dentro, tá? Bom, e aí, eu acho que aqui eu botei o que esperar da Web 4.0, no futuro das aplicações. Bom, basicamente a ideia aqui que a gente vai esperar, supõe que é um trabalho de futurologia, tá, pessoal? Então, isso pode mudar completamente. A ideia de federalização, ou seja, temos uma rede aí chamada Mastodon que vem a ser um Twitter killer, né, no futuro, e basicamente você cria seu próprio servidor, coloca as informações lá dentro, esse servidor que a gente acabou de falar agora, que vai servir uma API, etc. E aí vai se conectar entre outros servidores ao longo do mundo, e você vai poder interagir entre eles, ou seja, você entra com a sua conta no Mastodon e por dentro da rede do Mastodon você vai entrando nas outras máquinas. E essa blockchain aí, a gente pode depois conversar, mas basicamente é você criar coisas que você pode colocar dentro dessa rede blockchain. Tá? Bom, vamos lá agora ao glossário. Agora, feita essa pequena introdução, né, passando aí o que seria, o que a gente poderia esperar da web, a gente vai entrar agora no glossário. Bom, antemão, eu peguei só alguns tópicos, para também não deixar um negócio muito grande, apesar de que ficou muito grande, eu tenho muita coisa ainda para falar. Sintam-se à vontade para perguntarem. Eu não sei se, acho que nossos amigos haters já saíram das salas. Se vocês conseguirem escrever, deixa eu ver, fiquem à vontade para mandar perguntas, etc. Eu desbloqueei agora, vamos ver se vai funcionar. E, bom, para quem quiser ter uma lista mais completa, vai ter esse link aí, eu vou depois disponibilizar essas apresentações, então sintam-se à vontade para dar uma visitada, etc, etc. Depois eu vou publicar esses links também para vocês verem, tá? Então vamos lá. Primeiro termo, API, Application Programming Interface. Que diabo é isso? API, basicamente assim, lembra quando a gente está acessando um computador? Então, vamos lá, eu peguei meu site lá, acessei www.terra.com.br, alguém me respondeu em um formato que eu consiga ler, né? Então, eu vou lá, leio aquele arquivo, leio a página, etc, vi, maravilha. Isso é meio que uma interface de usuário, mas o que seria a interface de programação de aplicação? É um formato que computadores conseguem entender. Só que aí é algo bem interessante, porque aqui ele abre margem para uma série de coisas. Dou um exemplo. É fácil você, quando está programando, procurar por APIs, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo clássico. Estamos fazendo uma aplicação para Android. Dentro da aplicação para Android, vai existir várias APIs. Cada uma faz algo distinto. Exemplo, temos uma API da câmera. Então, todas as funções, métodos, propriedades, etc., relativos à câmera, a gente vai trabalhar em cima da API da câmera.
API do Bluetooth, API de, sei lá, giroscópio, API da tela, quero aumentar o brilho, contraste. Então, assim, basicamente é uma forma que você vai entender como você vai interagir com aquela interface via programação. Então, tudo que você interage via uma programação, via de regra, chama de API. Isso vai até além. A API a gente pode ser, por exemplo, algo mais alto nível. Vamos supor, eu criei uma aplicação Python agora. Isso é até uma ideia que eu estava conversando com os meninos, de construir uma aplicação do zero para consumir a API dos Correios. Veja, a API dos Correios. Ou seja, o que, é que o Correio vai me entregar por meio de programação? Eu vou poder consultar um código de rastreio que vai me retornar em um formato que eu consigo ler, eu consigo ler via Python, via PHP, via JavaScript. E com esse dado eu posso mexer nele, preparar ele e cuspir dentro de uma aplicação web. Eu posso jogar isso dentro de uma aplicação mobile. Eu posso criar uma animação bonitinha, por exemplo. Eu vi lá o status e está em transporte. Então eu recebi essa informação, eu posso jogar para o usuário final que está em transporte. Eu posso criar uma lógica de dizer, se em transporte, bota um íconezinho de um carrinho, entendeu? É isso que boa parte das aplicações web fazem. Então, se a gente quer criar uma ferramenta, por exemplo, de classificação de animais, etc, etc, eu posso pegar, criar um banco de dados, forneço uma API, que por meio dela a gente vai consumir essas informações, e aí eu crio uma aplicação front-end que vai consumir esses dados. É basicamente essa a ideia, tá? Bom, próximo termo, Ajax, Asynchronous JavaScript and XML. O que é isso? É aquele negócio que a gente tinha falado. Isso aqui foi uma mudança de paradigmas, um divisor de águas no que a gente tem em aplicações web. Basicamente era, toda vez que eu fazia uma requisição para o back-end, eu sempre entregava uma página nova, certo? Agora, eu posso carregar uma página e posso fazer uma solicitação apenas para um pedaço do trecho que eu quero. Exemplo, quando você abre o Facebook hoje, você tem a possibilidade de ir rolando a página e no final dela ela cria um efeito de navegação infinita, né? Que você vai rolando e nunca vai tendo fim. Mas o que está acontecendo por baixo? A cada pedaço que você vai terminando de ler, eu faço uma chamada por debaixo dos panos para o servidor back-end do Facebook e ele me retorna as novas postagens que você tem que ver na sequência. Então, isso vai dando a impressão de que você não saiu da página ainda, mas ele está fazendo várias requisições para você ao mesmo tempo. Outra coisa, nossa linha do feed do Instagram, toda vez que você vai rolando, existe um evento que é disparado pela API do celular e diz, cheguei ao final da página. E agora? Então, antes de chegar ao final da página, manda uma requisição para o Instagram e retorna ali a contar de mais algumas 10 ou 20 postagens. Se você for muito rápido no seu mouse, você vai ver que vai ter uma barrinha de carregando. Ou seja, existe uma API para gerar um spinzinho de carregando enquanto ele não receber essa informação via Ajax, por exemplo. No caso da web, não é Ajax, né, mas só para contextualizar. Tá? A gente já explicou a questão do front-end, né? Então, hoje a gente tem, quando a gente fala geralmente em front-end, quando você vê nas vagas, por exemplo, desenvolvedor front-end, na real, eles geralmente falam em desenvolvimento front-end web, tá? Mas front-end é tudo que interage com o usuário, tá? Então, por exemplo, se eu pego uma aplicação mobile, eu tenho um front-end daquele mobile, né? Mas para a definição, digamos aqui, que a gente está hoje, a comunidade, na verdade, quando você fala em front-end, é sempre voltado para a web. E se for, por exemplo, o cara que é um desenvolvedor front-end e precisa de um desenvolvedor Android, então vai ter lá, desenvolvedor Android ou desenvolvedor iOS. Tá? Então, basicamente é isso. Pode mudar, ter variações, mas a via de regra seria essa. E aí, back-end, onde o Python tá, né, ali, digamos assim, é onde ocorre a mágica, onde faz o processamento, onde você faz análise de dados, etc, etc, tudo em cima do back-end. Existe um Python para front-end, mas é uma coisa ainda experimental,
que a gente pode eventualmente falar numa talk futura, mas sim você consegue rodar Python no front-end, dentro do seu navegador, tá? Então, só dando aí um spoiler. Bom, temos a questão do DevOps. Esse termo DevOps, ele é um universo, tá? Eu tenho uma apresentação só falando sobre DevOps, e essa apresentação é bem interessante porque eu tenho a opção de, como é que eu posso dizer, de automatizar. Lembra aquele lance que eu falei dos servidores, onde você vai rodar as coisas, é importante? DevOps é uma cultura que gira em torno de onde vai rodar as coisas. Em via de regra é isso. Então, todo o provisionamento de máquina, a parte de criação, de manutenção, de performar segurança, etc., tudo isso está debaixo de um guarda-chuva DevOps. Seria um Developer Operations, né? A junção desses dois. Então, isso aqui, por exemplo, existe uma forte demanda de profissionais para trabalhar com esse tipo de tecnologia, não, de cultura, né? Então, hoje oferecem muito bem, pagam muito bem para profissionais que trabalham com DevOps, por exemplo, tá? E eu pensei alguns termos de DevOps também, como, por exemplo, o CI/CD, Continuous Integration, Continuous Deployment, que basicamente tu tem um site, tu tem uma aplicação front-end, tu tem uma aplicação mobile. Você pode criar uma pipeline de Continuous Integration, Continuous Deployment, que faz justamente aquele negócio que eu te falei. A gente joga o conteúdo no Git, eu processo essas informações de maneira automática por meio de algum programa, e esse programa é uma pipeline de CI/CD. Existem coisas, por exemplo, o GitHub Actions, que é o que a gente tem hoje no GitHub, a gente tem o Jenkins, a gente tem alguma série de ferramentas que você pega emprestado uma máquina, e essa é a parte legal da coisa, você não precisa ter a máquina que vai executar o código, mas você pode pedir emprestado a máquina, digamos assim, ele te entrega uma máquina, você provisiona ela, executa o software que você quer executar, por exemplo, eu quero criar agora um make HTML, eu quero fazer um build APK, que é o software do Android. Ele pega o código-fonte, constrói tudo e joga esse arquivo na Play Store, digamos assim. E depois ele se destrói, essa máquina. Então você paga pela quantidade de minutos. Na Amazon você paga até pela quantidade de segundos que aquela máquina foi executada. Não, eu quero fazer um sistema agora automatizado para calcular uma pesquisa XPTO. Então, eu posso te dar um arquivo, sei lá, uma planilha do Excel para essa CI/CD, ele processa, roda uma máquina, cria, processa tudo, destrói, e como resultado ele gera a tua análise, por exemplo. Então, você pode usar esse carinho a seu favor. E isso aqui é muito interessante, porque abre imagem para você colocar uma série de outras coisas. Isso ainda dentro do DevOps, tá, gente? Configuration Management é um termo que é justamente a receita de bolo de como você instala uma máquina. Exemplo, você tem uma máquina hoje com Windows, né? Você está trabalhando lá com o teu projetinho, etc. E digamos que você precisa comprar um computador novo. Você vai ter um roteiro das aplicações que você precisa instalar para deixar ele minimamente funcionar para você. Se eu te disser que existe uma forma de você escrever um script e dizer assim, esse aqui é o roteiro de instalação que eu quero para minha máquina. E você poder executar esse roteiro de instalação em, sei lá, tem lá um estudo, etc. Então, assim, a gente pode eventualmente pegar isso aí e instalar em 1000 máquinas, 2000 máquinas, XPTO máquinas, não importa. Então, assim, isso aqui é uma das receitas e é o que abriu o mercado, digamos assim, para esse provisionamento de máquinas. Porque, veja, se eu tivesse que pegar uma máquina agora, instalar meus softwares e tudo mais, etc., eu demoraria um certo tempo, um dia, talvez, né? Eu quero fazer um sistema para web. Aqueles caras que fizeram lá o sistema do PSS, lá de analisar o resultado. Eles tiveram um tempo para criar essa máquina. E com isso aqui, não. Aqui você descreve um código, você destrói a máquina 1000 vezes, você pode usar uma máquina virtual ali para fazer o teste, e quando for na real mesmo, valendo, você só roda esse script e ele é automaticamente, em questão de segundos, você tem uma máquina pronta, com todos os softwares que você precisa para funcionar. Sacou? Então, assim. E assim, com isso a gente tem uma ideia bem legal
provisionamento de máquinas, que isso aí abre margem para alguns outros temas que a gente pode discutir depois. E aí, dando um zoom out, digamos assim, a gente entra no Infrastructure as a Code, que é o termo IAC. Eu vou até botar o link depois. Existem algumas documentações bem interessantes sobre isso. Mas o que isso diz? Em outras palavras, eu posso descrever como eu poderia ter um sistema do zero funcionando em uma infraestrutura de nuvem como a Amazon, o Google, ou sei lá, o Azure, e dizer assim, beleza, eu vou ter um site agora que eu quero hospedar e quero servir para as pessoas, um projeto front-end, um projeto back-end e como é que eu vou fazer esse esquema funcionar? E eu posso descrever isso em um arquivo de texto, não seria um arquivo de texto, mas seria em uma linguagem, né? Muitas vezes o pessoal usa o Terraform, né? Uma tecnologia bem conhecida para provisionamento de nuvem, etc. E aí você diz, eu preciso de tantas máquinas, eu preciso dessa regra. E quando você manda rodar, ele automaticamente já roda para você e já provisiona toda uma infraestrutura no Amazon da vida, por exemplo. Eu posso, eventualmente, criar minha, entre aspas, muitas aspas, Netflix. Posso criar um serviço da Netflix dentro desse arquivo de configuração e rodo. E eu posso simplesmente delegar para o Terraform criar a infraestrutura que eu quiser. Usar a quantidade de poder de máquina que eu quiser, sabe? Então, é uma coisa que é bem interessante e isso abre muitas portas, porque eu posso hoje criar um projeto do zero com pouco esforço, assim, sabe? E aí, tô com mais 10 minutinhos ainda de palestra, tô já chegando ao final. E aí, os termos full stack seria basicamente a ideia. Antigamente, o pessoal falava, eu sou desenvolvedor full stack. Basicamente, é você saber o back-end e o front-end, mas veja, como antigamente era tudo uma coisa só, você tem que necessariamente fazer o front-end e o back-end, né? Então, o pessoal chama agora de full stack, mas começou a se diferenciar porque agora o back-end tomou uma forma, né? Com Python, Django e todas aquelas coisas. Depois a gente pode ter, eventualmente, palestras no futuro. E o front-end também tem sua própria estrutura bem definida, como o Angular, o React, e enfim, tá? E aí a gente entra no termo full cycle, que hoje o pessoal está falando bastante, que é basicamente a gestão de back-end e front-end DevOps. Então, eu hoje me considero apto a desenvolver um back-end, um front-end, com React, por exemplo, e eu faço todas as pipelines de desenvolvimento por meio de DevOps, né? Usando a cultura DevOps em cima desses dois e cria um ambiente que possa ser escalonável, por exemplo. Então, esse é o termo. E aí, já indo para o final, a gente tem o Git. Isso aqui se vocês não têm o conhecimento da exatamente, Diógenes. Se você, que Diógenes agora escreveu full stack, é um motorista de ônibus e é cobrador ao mesmo tempo. Exato. E a gente tem o Git SM, né, que é um Source Control Management, que basicamente isso aqui como é que eu posso dizer? É a forma onde você guarda as informações, os seus códigos-fonte, em um lugar e você pode criar automações em cima do teu código-fonte. Aqui eu até depois preciso, depois no final da nossa conversa, ver como é que está a questão de Git de vocês. Se vocês acham interessante, a gente tem um treinamento, mas isso aqui é muito necessário para todo projeto que você for interagir, todo projeto que você for trabalhar na parte de TI, minimamente, até projetos open source, etc. Git é mandatório, é algo bem necessário. E aí, tem mais outros dois tópicos. Será a questão do JSON, que é aquele formato, é um formato de texto, uma convenção, na verdade, que ele é separado de uma forma que é de fácil leitura, tanto para humanos quanto para computadores e APIs, né? Então, geralmente uma API ela vai te jogar um resultado como JSON hoje, porque ele é leve, ele transmite bem facilmente pela internet e você consegue pegar esse formato de dados e, por exemplo, uma aplicação mobile pode ler essa tua API que vai jogar esse código JSON, né? E aí você vai consumir esse dado e vai conseguir interagir de maneira muito mais facilitada. Tanto é que tem um projeto que é o Brasil API, ele basicamente cospe dados em como é que eu posso dizer? Ele cospe dados em JSON e você consegue tratar esses dados em JSON, tá?
E aí, vamos lá. Um outro tema também, que eu acho que vale mencionar, questão dos WebSockets. Final das contas, o que diabo é WebSocket? Lembra que eu falei do Ajax lá no início? De você fazer a consulta num servidor back-end de maneira facilitada e depois esse voltar para você? Agora a gente tem a possibilidade de se conectar a um servidor de WebSocket, que é extremamente leve, e o processo ser em duas vias. Tanto você pode mandar informações para um WebSocket, quanto você pode receber informações de um WebSocket. Então, isso aqui é útil para quê? Um chat, por exemplo. Quando eu escrevo uma mensagem, eu não preciso recarregar a página. Quando alguém mandar uma mensagem, der um enter, automaticamente o WebSocket vai me disparar dizendo, ó, fulano de tal mandou uma mensagem. Vamos supor, Luciano mandou uma mensagem para você. Tá aqui o conteúdo. E esse conteúdo vai vir por meio uma estrutura em JSON, por exemplo. Então, ele manda de fulano, mensagem, tal coisa, data e hora, tal. Então, automaticamente, eu consigo receber essas mensagens. Gmail, todas essas outras ferramentas que têm essa pegada real-time, eles, por trás, vão estar implementando alguma coisa em cima de WebSockets. Tá? E aí, já indo para o final, também não menos importante, isso aqui é outro universo à parte. Acreditem, isso aqui é mais voltado para cientista de dados, pessoas que querem trabalhar com dados, pessoas que querem interagir e escrever dados e fazer um relacionamento entre eles. Isso aqui é extremamente necessário, que seria o SQL. Isso é uma linguagem voltada para banco de dados relacionais, que permite com que você tanto adicione informações, retire informações, faça transformações dessas informações dentro de um banco de dados. Tá? Então, isso aqui é um universo à parte. Mas aí, esse SQL aí, quando vocês ouvirem esse termo, já vejam que é relacionado a isso, tá? E também, da mesma forma, existe o NoSQL, que na verdade é o SQL está para o banco de dados e o NoSQL está para banco de dados, assim como o Excel está para o SQL, ou seja, dados tabulados, bonitinhos, organizadinhos, e o NoSQL é tipo documentos de Word, tá? É uma forma diferente de você adicionar os dados, mas que você tem uma maneira, como é que eu posso dizer? Basicamente, você armazena JSONs dentro do NoSQL, e no SQL você coloca dados que possuem relacionamentos, mas você precisa pensar bem na estrutura de guardar aqueles dados. Tá? E aí, outra discussão, outra conversa, então isso aí a gente entra. E para finalizar, a gente tem os containers, que também eu tenho uma apresentação, depois se vocês quiserem, eu posso fornecer, que é como os containers, por que eles foram criados, mas dando um pequeno spoiler, é só um lugar onde você vai rodar a sua aplicação. Porque a gente sempre falou em executar, servir, uma aplicação que vai estar escutando, mas ele precisa estar rodando em algum lugar, concorda? Então, um servidor, você vai ter que configurar ele para que ele rode seu programa. Mas se eu quisesse rodar vários programas com configurações diferentes em um mesmo servidor, a ideia do container é justamente criar uma redoma ali de vidro onde o teu programa vai estar rodando, ele vai achar que ele está rodando sozinho, mas na verdade vai estar rodando várias outras aplicações dentro de um mesmo servidor. Isso serve, por exemplo, para você reutilizar uma mesma máquina com vários outros softwares diferentes. Exemplo, eu tenho 10 projetos em Python, cada um está rodando com a versão diferente do Python. Beleza, não tem problema nenhum. Eu posso colocar cada um em um container diferente e executar todos nesse container, tá? Isso aqui abre uma discussão mágica, assim. Principalmente pessoas que vão trabalhar com servidores, pessoas que vão trabalhar com distribuindo aplicações. Então, geralmente hoje, desenvolvedores, eles já têm o hábito de distribuir as informações por meio de containers, para vocês terem uma ideia, tá? E aí, não menos importante, eu deixei por último, cerejinha do bolo, testes. Que diabo são testes? E muitas pessoas negligenciam com razão, mas existe uma justificativa para isso, eu vou tentar explicar em 2 minutos. Testes nada mais são que softwares que você coloca junto com o seu software para testar o seu primeiro, se ele está funcionando ou não. Então, você pega, constrói uma API para fazer alguma coisa.
E aí você está lá mexendo, construindo novas funções, novos métodos. Você pode escrever um teste que vai estar sempre rodando e verificando se os resultados são esperados de cada chamada que você fez na sua API. Então, eu tenho um exemplo mais lá na frente, que eu posso tentar mostrar isso para vocês, mas basicamente você escreve um software e vai testar o seu próprio software padrão. Isso aqui é um divisor de águas para quem quer, por exemplo, trabalhar profissionalmente como desenvolvedor, por exemplo, desenvolvedor Python. É muito valorizado pessoas que sabem escrever testes para o seu software. A princípio parece uma coisa besta, mas é bem interessante, tá? E aí eu vou deixar o restante para que vocês confiram nesse grande guia aí. Acho que já vai dar um pontapé inicial, tá? Então vocês podem olhar lá. Eu acho que vai ser algo bem interessante até que vocês deem uma verificada. Bom, gente, e consegui entregar é, no tempo no tempo correto aí. Bom, dúvidas? Eu vou ver aqui, para deixa eu acho que eu consigo abrir aqui ativar o microfone. Beleza, gente. Vamos abrir as câmeras aí, então. O Diógenes pediu aí para tirar uma foto de vocês. Se vocês puderem, obviamente, se não, fiquem à vontade para ficar com os, as câmeras mutadas. Bom, essa é a apresentação que eu queria fazer. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum termo, é porque isso aqui foi algo. É muita informação em pouco tempo, né? Então, cada um dos temas dá para a gente desenvolver isso de maneira extremamente assim. Dá para ter uma palestra para cada um dos temas, para vocês terem uma ideia. E aí, senhores, dúvidas? Claramente foi perfeita aí a apresentação, viu, John? Parabéns, cara. Christian, amigão aí. Parabéns. Bom mesmo. Bom, gente, eu acho que é isso, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar agora. A gente vai dar uma pausazinha, né? O Diógenes, fica à vontade aí para. Se vocês tiverem alguma dúvida nesse meio tempo, vamos trocar ideia. Isso aqui supostamente é para ser uma conversa, né? Então, não um monólogo. Não, tranquilo, tranquilo. Isso, só ia pedir para tu tirar o compartilhamento de tela. Deixa eu ver aqui minha layout aqui para pegar todo mundo. Deixa eu ver aqui. 16, pronto. Ó, o Vicentão, mestre dos testes. Temos Beleza, mano. temos que trazer essas pessoas para fazer testes conosco aqui, né? É isso aí, o cara desenrola muito. Vamos lá, alguém mais vai abrir aí a câmera? Eita, deixa eu só iniciar aqui o Flame Shot. Só um minuto. O Kilder dando parabéns aí, John. Oh, valeu. Vamos lá. Print screen aqui. Só um minuto, pessoal. Espera aí que deu errado aqui. Vamos lá. Todo mundo em 3, 2, 1. Beleza, deu certo aqui. Deu certo? Deu Bom, certo. só para a gente não perder. Só esse glossário daria uns 2 anos de palestra, né? São muitos conceitos, mas eu acho que foram muito bem apresentados, lógico que resumidamente, mas a gente convida, assim, o pessoal que está assistindo agora, vamos vamos participar da comunidade, nós vamos abrir mais oportunidades, né? Nós vamos tentar fazer, no mínimo, aí, um encontro mensal, e aí quem gosta e quem quer evangelizar testes, vamos colocar palestra, quem gosta de back-end, quem gosta de front-end, essa é a ideia, a gente abrir o espaço e as pessoas da própria comunidade passarem esse conhecimento que é tão necessário para a nossa vida profissional, né? Isso aí é É, só o toque. e não só isso, né? A gente tem muita questão de interação mesmo entre é, a- outros profissionais que têm alguma coisa a apresentar extra e assim,
Vai que a gente descobre aí um cara que, sei lá, trabalha com Kiwi e gostaria de apresentar alguma coisa, ou o cara tem um conhecimento bom em Django e quer fazer um projeto que pode beneficiar a comunidade. Então, eu acho que a gente consegue ter um aproveitamento muito melhor, né? E até para ser usado de maneira, sei lá, o cara vai fazer uma aplicação que pode ser usada de maneira a melhorar ali a questão dele na academia, por exemplo, aprender alguma das técnicas que a gente está usando aqui e facilitar lá o processo dele, né? Então, eu acho que se todo mundo trocar um pouquinho de figurinha aqui, eu acho que dá boa, né? Tudo bem que um evento online não tem o lance de da gente estar conversando ali tete a tete, mas eu acho que é só uma questão de tempo e a gente vai fazer aí uma apresentação bem bacana, enfim, todo mundo participando, né? Enfim. Tá, gente. Beleza, dito isso, vamos dar uma pausazinha então para o café, né? Então, vamos dar uns 10 minutinhos aí então, que acho que a gente já estourou um pouquinho o tempo. Daqui a pouco a gente volta, e eu vou tentar apresentar a próxima palestra, que seria do PP8. Então, quais seriam as duas outras coisas? Vou até parar aqui a gravação. Eu estou esquecendo sempre.